Próximo orador inscrito no primeiro expediente, por sessão do deputado Goni Arruda, irá falar o nobre líder do DEM, deputado Edson Silva, que disporá de até 15 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu hoje resolvi ocupar essa tribuna para uma lamentação, fazer dessa tribuna aqui o muro das lamentações. O excesso de zelo com a lei e, consequentemente, a falta de zelo com a sociedade. Uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal manda colocar em liberdade, aqui no Ceará, 7 perigosos marginais, 7 perigosos criminosos, autores de vários sequestros e assaltos à mão armada. Assaltos à mão armada. A última ação criminosa desse bando perverso foi o sequestro de um empresário que passou 25 dias no cativeiro, sob ameaça das armas, ameaça de morte e todo tipo de intimidação que deixa sequelas para sempre na vida de uma pessoa. A polícia judiciária cumprindo seu papel de investigar, de formar a culpa, juntamente com o Ministério Público. Um bando que agia no Ceará, mas também agiu em outros estados. Isso, por ser ação criminosa aqui e em outros estados, exige uma ação de muita responsabilidade na apuração dos fatos, apurações aqui, investigações aqui, depoimentos aqui e depoimentos e investigações em outros estados, aonde o bando deixou a marca do crime de sequestro, de assalto, da mais pura e perversa violência contra seres humanos. Claro que a lei existe, tem no Código Penal a lei que impõe um prazo para a formação da culpa de quem um crime praticou. Mas esse zelo excessivo do Supremo Tribunal Federal na reparação, né, de prejuízo de criminosos, ela é questionável. Nós temos que questionar. Há casos que podem mais do que a lei. E aí sim, manter na prisão aqueles que são nocivos à sociedade, mesmo que o prazo da formação da culpa esteja esgotado. Por quê? Porque se sabe, e os magistrados do Supremo Tribunal Federal sabem, que esses bandidos em liberdade voltam a ser uma ameaça à vida humana, à vida de pessoas, à vida de todos nós. Quase que querendo discordar da ação, ou discordando da ação do ministro do Supremo, poderia até entender que um cidadão réu primário, com profissão definida, com residência fixa, como tem uma lei que ampara, se vê diante de um fato incontrolável e comete um crime. É um caso. O cidadão nunca feriu a lei, se viu diante de um fato que lhe tirou o controle emocional e ele pratica um crime. É um caso. Está respondendo a um processo, excedeu o prazo da formação da culpa, é claro que tem que ter aí o cumprimento da lei e colocar esta pessoa em liberdade. Por quê? Porque se sabe que ele em liberdade não vai praticar outros crimes, não vai ferir a lei, não vai ser uma ameaça à sociedade. Mas interpretar a lei com zelo excessivo, mandando colocar em liberdade bandidos da mais alta periculosidade, que se sabe que na hora que põe o pé fora do cárcere, da prisão, vai imediatamente praticar outros crimes. Então, essa decisão do Supremo
É contra a sociedade? É zelo excessivo da lei e falta de zelo com a vida da população, a vida da sociedade. Porque são esses marginais famigerados bandidos, que já praticaram dezenas e dezenas de crimes de assalto à mão armada, e quem sabe são eles autores de latrocínios, dos muitos latrocínios que no Ceará não tiveram a autoria descoberta. Continuam crimes insolúveis. Quantos crimes insolúveis estão aí se armazenando nas prateleiras da Secretaria de Segurança, da Polícia Judiciária? Porque os autores, ou intelectuais, ou autores materiais, não são identificados nas investigações, tornando o crime quase que perfeito, mesmo que se diga, e o Paulo Duarte sempre diz isso, não há crime perfeito, mas quase perfeito. Por quê? Porque passam-se 10, 15 anos, prescreve ao crime e a Polícia Judiciária não encontrou, pelos meios legais das investigações, o autor do crime, a autoria do crime. Quantos latrocidas estão em liberdade, não foram alcançados pelo braço da lei, porque a Polícia Judiciária, do que pese todo o esforço, não lhe alcançou nas investigações. Então eu vejo que a ação do Supremo, dizendo que a lei tem que ser cumprida, doa quem doer, dói em mim, e dói na sociedade que está ameaçada com a liberdade dessa perigosa quadrilha. Eu ouço com muito prazer, nobre deputado Paulo Duarte. Deputado Edson Silva, ontem eu vi um dado que eu acho que estarrece a sociedade brasileira. O ano passado, 45 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. Apenas 3 mil crimes de homicídio foram esclarecidos. De 45 mil, apenas 3 mil, a Polícia Judiciária nos estados conseguiu esclarecer. No Rio de Janeiro, de cada 100 homicídios, a polícia só consegue esclarecer um homicídio. E o que a gente vê, que apesar de toda essa dificuldade, a ineficiência da própria Polícia Judiciária, por falta de estrutura muitas vezes, é de que a facilidade com que esses elementos são soltos pela Justiça. Quando são? Quando são? Essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ontem, mandando soltar sequestradores por excesso de prazo, na verdade, o juiz, o ministro, deve estar lá atento a todas as minúcias da lei. Mas essas minúcias da lei não alcançam o cidadão de bem. Eu vejo ali na nossa região jaguaribana, já que nós estamos falando de impunidade, uma coisa que historicamente vem acontecendo, passa a ser até uma coisa cultural, que é a pistolagem, e você não vê praticamente ninguém cumprindo pena como mandante de pistolagem na região jaguaribana. Nós já levantamos essa questão várias vezes, em outras oportunidades, ao longo dos nossos 16 anos, aqui como deputado. Tivemos com o ministro de Justiça, com o diretor de Polícia Federal, com governadores. Nunca houve realmente um trabalho de inteligência para se antecipar aos fatos. E o que a gente vê lá é a sociedade acostumada, entre aspas, com aquela cena que se repete quase que diariamente, pai de família sendo mortos pelas armas covardes dos pistoleiros. Então, eu acho que o que nós estamos hoje, todos nós estamos reféns da impunidade. Impunidade essa, certamente, que campeia pela, às vezes, ineficiência da Polícia Judiciária e também, às vezes, pelas decisões inexplicáveis de juízes pelo Brasil afora. Eu vejo essa questão dos menores aqui em Fortaleza, e só para lembrar alguns fatos aqui, aquele turista que foi assassinado da Praia do Futuro, de Manaus, estava com a família, foi assassinado por um menor de 17 anos. Esse menor já tinha 3 homicídios. Sabe quantos dias ele ficou preso depois daquilo? O detido, o recolhido? 11 dias. Aquela senhora que foi assassinada aqui, entrando numa padaria, um ano atrasado, também por um menor que já tinha um outro crime de morte, ele ficou detido 8 dias. Então a polícia enxuga gelo. Esses menores que assaltam na beira-mar diariamente aí, a polícia recolhe pela manhã, à tarde já estão soltos. Há toda uma vontade de algum segmento de passar a mão na cabeça desses menores. Silva, por gentileza. Essa é a realidade brasileira. Então nós estamos vivendo, eu acho que a questão da segurança pública no Brasil, e aí envolve o sistema penitenciário, é um sistema falido. Não há, nunca houve, não está havendo aí uma preocupação de governo, de uma política definida para essa questão da segurança pública e envolvendo, inclusive, a questão penitenciária. A polícia faz que prende, a justiça faz que pune, quem está com todo esse ônus é a sociedade. Nós estamos entregues realmente, como reféns,